Bem-vindo a mais uma videoaula Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos estudar as medidas de localização, continuando com o tema da estatística. Ora, então vamos ver aqui algumas medidas. Vamos falar de moda, média, mediana e percentis. Comecemos pela moda. E já agora, a abordagem que nós vamos aplicar aqui nesta aula vai ser sempre pensando nos três tipos de amostras que normalmente aparecem nestes exercícios de estatística. A primeira são as amostras ponto por ponto, que tanto podem ser discretas como podem ser contínuas, como esta aqui. Bem. O segundo exemplo é já com as amostras discretas agrupadas por valores, com a respectiva frequência absoluta, e finalmente por intervalos. E nós vamos calcular estas medidas para estes três cenários possíveis. Vamos começar pela moda. Ora, a moda não é mais que o valor mais frequente que a amostra tem. Se esta moda for única, ela é dita unimodal. Se existirem dois valores que têm a mesma frequência, que são os mais frequentes na amostra, é bimodal, e por aí fora. No fundo, olhando, por exemplo, para uma amostra deste género, a moda aqui claramente é o 7, que é o único valor repetido que aqui está na amostra. Mas podemos ter, por exemplo, outro 22 e já teríamos duas modas, que seria o 7 e o 22. Portanto, a moda pode não ser única. Depois, quando as amostras estão agrupadas por frequências, as amostras discretas, basta vermos qual é o valor com maior frequência absoluta. Aqui neste caso, com maior frequência absoluta é o 2, porque tem frequência 12, portanto, a nossa moda para esta amostra é o 12. Quando estamos a falar por classes, aqui já se fala em classe modal, no fundo é o intervalo com a maior frequência absoluta neste caso. Ok, passemos ao segundo exemplo, ao segundo conceito. Portanto, alguns destes até foram dados durante o terceiro ciclo, alguns destes conceitos estatísticos foram falados nessa altura. Vamos falar da média. A média não é mais do que a soma de todos os elementos a dividir pelo número de elementos. Tem algumas propriedades que podemos já aqui mencionar, nomeadamente se nós pegarmos numa amostra e a todos os elementos somarmos o mesmo valor, a média também vai ser adicionada desse mesmo valor. A mesma coisa se multiplicarmos todos os elementos da amostra pelo mesmo valor, a média também vai ser multiplicada. Vamos a um exemplo. Por exemplo, imaginem que numa determinada turma do secundário a média de idades é de 16 anos. Já agora a média representa-se assim, um X com uma barrinha por cima. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que daqui a 2 anos todos os alunos aumentam a sua idade em 2 anos e a média também vai ser aumentada em 2 anos. Portanto, no fundo é isto que esta propriedade garante. Ora, passemos ao cálculo da média. Já agora também tem aqui outra propriedade, que normalmente a média é muito sensível a valores aberrantes. O que é que isto quer dizer? Se nós tivermos na nossa amostra, se adicionarmos um novo elemento que seja, por exemplo, muito superior aos restantes elementos da amostra, a média tem uma tendência, a nova média tem uma tendência a ir atrás desse mesmo valor, a acompanhar esse mesmo valor. Outros valores não são assim tão suscetíveis, como por exemplo a mediana é um bocadinho mais robusta do que a média, já vamos falar sobre ela daqui a pouco. E outro pormenorzinho também importante para quem está a calcular a média. A média tem que estar sempre entre o menor e o maior valor da amostra. Portanto, se vocês tiverem uma amostra como esta aqui, vai de 7 até 22, e a média dá-vos 3, houve ali qualquer coisa que não correu bem, está bem? Também tenham isso em conta. Como é que se calcula a média? Bom, como estava mencionado há pouco, somamos todos os elementos da amostra, o 5 mais o 7 mais o 11 mais o 15 mais o 9 mais o 22, e dividimos isto tudo pelo número de elementos da amostra, que neste caso são 6. Portanto, o nosso N aqui é o número de elementos da amostra. Ora, passando para o segundo tipo. Como é que se calcula a média quando nós tivermos frequências? Aqui, o que é que esta tabela significa, no fim e ao cabo? Quer dizer que o 0 aparece na nossa amostra 5 vezes. O 1 aparece 7 vezes. O 2 aparece 12 vezes e por aí fora. Ou seja, quando eu quiser calcular a média, em vez de estar a fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 5 vezes, que é completamente desnecessário, podemos fazer simplesmente 0 vezes 5 mais 1 vezes 7 mais 2 vezes 12 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 6, como está aqui ao fundo, e o número de elementos da amostra não é mais do que a soma de todas as frequências absolutas. Ok? Isto no final, para esta amostra, deu-me 85 sobre 40, que é 2,125. Portanto, façam assim, tá bem? Multipliquem cada valor observado na nossa tabela pela respectiva frequência absoluta. Atenção, não utilizem acumuladas aqui, senão pode dar mau resultado. Já agora, isto também daria o mesmo resultado se tentassem com frequências
relativas, também vai dar a mesma coisa, tá bem? Façam experiência com as frequências relativas. E até pode estar em percentagem ou não estar em percentagem, desde que o vosso N, quando está em percentagem, aqui terão que dividir por 100. Tentem fazer essa experiência e vejam se não vai gerar o mesmo valor para a média. Ora, quando as amostras estão por classes, eu tinha-vos dito que íamos sempre testar aqui três situações diferentes. O que é que nós vamos ter que fazer? Porque não dá para fazer como há pouco, multiplicar um intervalo por um valor. Aqui nós fazemos uma estimativa para a média, porque nós não sabemos concretamente quais são estes 8 elementos para este intervalo 10. Não sabemos concretamente quais é que são. Sabemos que há ali 8 elementos que vão estar entre 0 e 10, mas podem estar todos muito próximos do zero, podem estar todos muito próximos de 10, podem estar todos espalhados. Não fazemos ideia, está bem? Portanto, quando a amostra nos é apresentada assim, nós não sabemos concretamente os valores. Então fazemos uma estimativa utilizando este conceito aqui que é a marca da classe. O que é a marca da classe? É o elemento do meio de cada um dos nossos intervalos. Portanto, ali entre 0 e 10 está o 5, entre 10 e 20 está o 15 e por aí fora. A partir daqui, procedemos como há pouco. Multiplicamos o 5 vezes 8, 15 vezes 15, 25 vezes 12, 35 vezes 9 e 45 vezes 6 e dividimos novamente pelo total das frequências absolutas, que neste caso é 50. Espero que tenha feito sentido. A abordagem, como veem, é relativamente semelhante àquela que fizemos anteriormente. Vamos passar agora também a mencionar a mediana. Vamos falar aqui das quatro medidas, estamos mais ou menos a meio. A próxima medida é a mediana. O que é a mediana? A mediana é uma espécie de valor central da nossa amostra ordenada, ou seja, é, digamos, aquele elemento que terá, à partida, 50% dos elementos antes e 50% dos elementos depois. Coloca-se aqui a uma questão. Quando estamos a falar, por exemplo, em amostras eh, para variáveis discretas, quer elas estejam ponto por ponto, quer estejam agrupadas por valores, como nós vimos ali naquele segundo caso, ehm, pode a nossa amostra ser par, como pode ser ímpar. Porquê é que isto faz diferença na média? Estamos a falar de uma amostra ordenada. Quando a amostra é ímpar, eu terei apenas um elemento no meio. Por exemplo, uma amostra com um número ímpar de elementos, deixem-me, por exemplo, eliminar este aqui, eu sei que a minha mediana vai ser igual a 11, neste caso, porque o valor do meio é o 11. Quando a amostra é par, eu não tenho um elemento no meio, tenho dois. Então, aí como é que se procede ao cálculo da mediana? Fazemos a média desses dois valores centrais. Portanto, eu tenho aqui nesta tabelinha uma espécie de resumo da abordagem que normalmente é feita nesta situação. Portanto, quando a amostra é ímpar, como por exemplo, imaginem que a amostra tem 11 elementos, que o n é 11. O elemento do meio é o sexto elemento. E nós podemos chegar a esse valor fazendo simplesmente n mais 1 a dividir por 2, que dá 12 a dividir por 2, que é 6. Então temos que ir à nossa amostra e buscar o único elemento que está no meio, que é o sexto. Mas quando a amostra é par, como acontece neste exemplo que aqui está em baixo, que temos, onde temos 6 elementos, o n é 6, calculamos o meio disto, n a dividir por 2 dá 3, está bem? 6 dividido por 2 dá 3, e em vez de irmos apenas buscar o terceiro elemento, vamos buscar o terceiro e o quarto. Somamos estes dois valores e dividimos por 2. E é assim que se calcula a mediana. Portanto, estas continhas aqui é só para a localização do termo, e esta parte aqui do lado direito desta tabela é só para dizer se vamos buscar dois elementos ou se vamos só buscar um. Mas o truque é este, malta, está bem? Quando é par, vamos ter que ir buscar os dois elementos do meio. Quando é ímpar, chega bem um elemento, porque só há um elemento no meio. Para este, por exemplo, para este que aqui está, onde temos 40 elementos na nossa amostra, eu já sei que o n é par. Portanto, se o n é par, o k, que é a tal posição que eu mencionei aqui, será 40 a dividir por 2, que dá 20. Então tenho que ir buscar o 20º e o 21º elemento da amostra. Agora, onde é que estão esses elementos? O 20º e o 21º. Reparem que os 12 primeiros elementos, os primeiros 5 são zeros e os seguintes 7 elementos são todos uns. A partir daqui, nós vamos ter 12 vezes o 2. Ou seja, desde o 13º elemento até ao 24º, todos eles são iguais a 2. Então a mediana vai ser x20 mais x21 a dividir por 2, que é 2 mais 2 a dividir por 2. Portanto, não vale a pena, pá, dá uma trabalheira desgraçada. Já vi alguns alunos fazerem isso, podem fazê-lo, mas quanto mais elementos a amostra tiver, mais difícil é depois organizar tudo. Já vi alunos meter elemento a elemento todos ordenadinhos. Pá, não é preciso. Tentem descobrirem qual é o valor que está nas tais posições que se pretendem. Para as amostras por classes, eu vou, entretanto, daqui a pouco falar de percentis e vou-vos explicar um bocadinho melhor como é que se pode fazer, porque o procedimento
é semelhante para calcularem a mediana para este tipo de amostra. Já lá vamos, já vou falar sobre estas coisas a seguir. Queria só mencionar um último detalhe. Para além da mediana, também se falou no terceiro ciclo do primeiro quartil e do terceiro quartil. O que é o primeiro quartil e o que é o terceiro quartil? O primeiro quartil é a mediana da primeira metade da amostra. Portanto, será aquele valor que terá aproximadamente 25% dos elementos antes e 75% dos elementos depois. E o terceiro quartil será a mediana da segunda metade da amostra. Portanto, por exemplo, para esta amostra aqui, se eu quiser calcular o primeiro quartil, vou aqui à primeira metade e calculo o elemento do meio. Portanto, neste caso, o Q1 é 7. Para o Q3, vou ao elemento aqui do meio, que neste caso é o 19, e tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil. Não se fala em segundo quartil, porque o segundo quartil é a mediana. Mas pronto, mas se alguma vez vos apareceu o segundo quartil, já sabem o que é que isso é. Coloca-se aqui novamente uma questão. Então, e se a amostra tiver um número ímpar de elementos? Imaginem que eu tinha aqui ainda um 25. Como é que eu agora divido esta amostra em metade? Porque tenho este elemento aqui do meio, que posso ou não incluir nessas metades que vou considerar. Regra geral, no manual, não se costuma incluir esse valor. Portanto, calculamos as o primeiro quartil e o terceiro quartil apenas considerando a metade da amostra sem contar com o elemento do meio. Mas lá está, mais uma vez, podem ter o manual que eu estou a pensar é até o 360, pode haver outro manual que venha com abordagens diferentes e até há professores que falam das duas formas, pode ser incluindo ou não incluindo. Eu creio que, regra geral, as calculadoras, o cálculo que fazem quando a amostra é ímpar, não consideram este elemento do meio. Ok, então vamos passar aos percentis. Estes sim vão dar um bocadinho de luta, especialmente para os dados agrupados por classes. Nós vamos abordar aqui, vamos fazer uma abordagem mais baseada em retângulos, já vos vou explicar o que eu quero dizer com isto, mas primeiro deixem-me explicar-vos o que é o conceito de percentil e como é que este é calculado para as amostras discretas, quer elas estejam ponto por ponto, quer elas estejam agrupadas. Não estamos a falar por classes ainda, está bem? Portanto, o percentil o que é? E este percentil é para todo, qualquer que seja a amostra. O percentil que se representa por PK, em que este K é um valor que pode ir desde 0 até 100, está bem? De 0 até 100%. Digamos que é o valor da amostra ordenada, mais uma vez estamos a considerar a amostra ordenada, aliás, há bocado na mediana temos que ter a amostra ordenada, para a moda e para a média não é preciso ordenarmos as coisas, está bem? Não há necessidade disso. Agora, percentis, mediana e quartis, convém que a amostra esteja ordenada. Hum, e digamos que este PK é o valor que terá K% dos elementos são inferiores ou iguais a esse número e os restantes são superiores a esse número. Ora, como é que eles se calculam para as variáveis discretas? Para aqui a coisa é simples. Portanto, imaginem que, deixem-me mostrar-vos já um exemplo que se calhar é mais fácil. Imaginem que eu quero calcular o P de 75 para esta amostra, que já está ordenada, também já ordenei, e quero calcular isto para esta amostra que tem 8 elementos. Eu quero calcular o P de 75. O que é que eu faço? Primeiro calculo K vezes N a dividir por 100. Isto é uma espécie de posição do termo, está bem? Se isto der o número certo, como acontece aqui, quando eu faço K vezes N a dividir por 100, dá um número inteiro, um número certinho. Quando dá um número inteiro, então o percentil é igual à média dos elementos que estão nessa posição e na posição seguinte. Portanto, aqui o K vezes N a dividir por 100 deu-me 6. Então eu vou fazer o P75 fazendo a soma do sexto com o sétimo elemento a dividir por 2. Já agora este parênteses curvo aqui é só para indicar que a amostra está ordenada. Portanto, vou aqui, vou buscar o sexto elemento, que é o 11, e o sétimo, e faço a média dos dois. Isto só se faz quando isto dá um número certinho. Agora, imaginem como, por exemplo, no P46, que isto não dá um número certo. Eu fiz 46 vezes 8 dividido por 100 e deu-me 3,68. Não dá um número certo. Então, nesse caso, deixem-me mostrar-vos aqui na semente o que é que eu digo sobre isto. Quando não dá um número inteiro, então o percentil é o elemento que está acima desse valor que nós obtivemos. Portanto, aqui deu-nos, é arredondar para cima, vá, pensando assim. Deu-nos 3,68, eu vou só buscar o quarto elemento da amostra e tenho o tal percentil. Portanto, mesmo que aqui dê um número pequenino, dê 3,1, o arredondamento é sempre feito para cima, está bem? Vamos sempre buscar o elemento superior a este valor que aqui está, o número inteiro imediatamente superior a este. Para as amostras agrupadas, pá, o princípio é o mesmo. Imaginem que queremos calcular o P25 ou o P75. Como é que isto é feito? Fazemos novamente 25 vezes 40 dividido por 100 e deu-me o número certo, deu-me 10. Eu tenho que ir buscar o décimo e o 11º elemento. Mas eu já sei que ambos são uns, porque os primeiros 5
são zeros e a seguir os próximos 7 elementos são todos iguais a 1. Portanto, isto termina no 12º elemento é igual a 1 também. Portanto, aqui é 1 mais 1 a dividir por 2. E agora, supondo que queríamos calcular o P de 75, como é que ele é feito? 75 vezes 40 a dividir por 100, dá 30, e vou buscar o 30º elemento da amostra. Não sei se lembram que os primeiros 24 estão aqui. Eram os zeros, os uns e os 2. Mas depois os outros 10 a seguir já são todos iguais a 3. Então, o x30 e o x31 vai ter que ser igual a 3 também. Porque digamos que aqui estão os primeiros 24 elementos e depois aqui, se juntarmos estes todos, vamos ter 34 elementos. Portanto, entre o 25º e o 34º é tudo igual a 3. Ok? Portanto, é assim que se calculam as... Vamos ver agora para variáveis agrupadas e vamos utilizar aqui o método dos retângulos, que eu acho que é o método mais prático para resolver isto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Imaginem que eu quero calcular o P de 70 para esta amostra que aqui está. Portanto, temos uma amostra onde temos a altura dos alunos de umas crianças de um infantário e o número de crianças que estão dentro de cada um daqueles intervalos. Portanto, temos 7 crianças com altura entre 80 centímetros e 84, exclusiva. Temos 12 crianças entre 84 inclusive e 88 exclusiva, por aí fora. Portanto, o que eu quero, no fundo, eu vou construir aqui o histograma associado a esta tabela, porque o que eu vou tentar procurar, eu quero aqui o P de 70, eu vou tentar descobrir qual é o valor aqui, no meio deste histograma, que terá 70% da área antes e 30% da área depois. Portanto, é uma estimativa, mais uma vez, já tínhamos feito isso também para a média, aqui a coisa não vai ser diferente. Então, deixem-me explicar-vos, tentar fazer aqui as continhas aqui todas ao lado. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área total de todos aqueles retângulos do histograma. Portanto, a área deste será 4 vezes 7, mais a área do outro, que será 4 vezes 12, e por aí fora. Já agora posso meter aqui a área toda. Este dá 28, este dá 48, este dá 56, este dá 36 e este dá 32. Se vocês somarem estas áreas todas, isto vai dar 200, é a área total destes histogramas. Então, se eu quero descobrir o valor que tem 70% da área atrás e 30% da área à frente, eu tenho que descobrir quanto é que é 70% desta área, multiplicando por 0,7. Isto vai-me dar 140 da área. Agora, como é que eu descubro qual é o valor ou qual é o retângulo que terá 140 da área atrás e as restantes 60 à frente? Eu posso ir somando as áreas uma a uma até ultrapassar os 140. Portanto, a primeira só tem área de 28. Se eu somar a segunda, vai ter área de... Isto vai dar 76. Se eu somar o 76 com o 56, já vou ter área. Estes três já têm área de 132. Já viram que eu já estou muito perto da área pretendida. Recordo que a área pretendida era 140. 132, claro que com o próximo intervalo já ultrapassa os 140, porque já vai dar 168. Ou seja, o tal valor que eu ando à procura há de estar aqui algures dentro deste retângulo do 92 até ao 96. Portanto, tenho aquele retângulo 92 até ao 96, que tem a altura 9. E qual é a área deste bocadinho que aqui está? Eu sei que até estes três intervalos aqui, eu tenho uma área total de 132. Portanto, se eu quero chegar aos 140, a diferença entre o valor pretendido e a área que eu já tenho destes três retângulos vai-me dar igual a 8. Portanto, eu quero uma faixazinha aqui, que tem a área igual a 8. Então, se a área é 8, como a área é a largura vezes a altura, largura vezes a altura, como a área é 8 e a altura é 9, eu posso passar para lá um 9 a dividir e fico com a largura pretendida. 8 a dividir por 9 dá 0,89. Vou meter com duas casas decimais. Ou seja, este bocadinho que está entre o 92 e o valor que eu estou à procura é 0,89. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o meu P de 70 vai ser igual a 0,89, não é 98, é 89, mais 92. Porque eu não estou à procura só deste bocadinho aqui, tá bem? Eu estou à procura da posição deste valor, do P de 70. Ou seja, no fundo, somo a parte, o limite inferior do intervalo a esta largura que eu calculei aqui há pouco. Deixem-me só confirmar que está tudo bem. Dá 92,89.
façam este esquemazinho. Eu posso recapitular os passos todos só para vocês depois poderem tentar replicar. Porque este talvez seja, eu diria, da estatística toda, este é o ponto mais sensível, é o cálculo do percentil para variáveis contínuas. E por experiência, pá, parece-me que os alunos reagem muito bem a esta abordagem das áreas, porque há mais possíveis também. Há umas fórmulas, há uma regra dos triângulos, mas eu para já estou só a falar desta, na semente depois ainda temos os restantes. Hum, no fundo, como é que isto é calculado? A primeira coisa que se faz é, depois de termos a nossa tabela com as respectivas classes e as frequências absolutas, cuidado, aqui não é acumuladas, é absolutas, o que nós fazemos é calculamos, construímos o histograma e calculamos a área de cada retângulozinho que aqui está, de modo a ter a área total. Aqui deu, pronto, aqui não acabei a continha toda, mas aqui deu 200. Depois calculamos a área que pretendemos obter, multiplicando a área total pela respectiva percentagem que estamos a calcular. Portanto, aqui era 70%, multiplicamos por 0,7. E neste caso deu-nos 140. A seguir, este é praticamente o terceiro passo, vamos tentar descobrir em que intervalo é que estará o tal valor que tem a área 140 antes. E aqui nós podemos é ir somando as áreas, quase como se estivéssemos a fazer uma espécie de frequências acumuladas, vamos somando as áreas até chegar, até ultrapassar o valor pretendido. Portanto, aqui as três primeiras áreas ainda não chegávamos lá, e logo na quarta já temos uma área superior a 140. O que quer dizer que o meu P de 70, que é o que eu estou a procurar aqui, está algures entre aquele 96 e aquele 92. Ora, como é que se vai calcular esse valor? Aí o que se faz a seguir, pega-se na área pretendida e subtrai-se a área dos retângulos todos que estão para trás, aqueles que já temos completos, que neste caso dava 132, e ficamos com 8 de área. E depois, fazendo uma espécie de réplica daquele retângulo, calculamos a largura, epá, é só a área igual a largura vezes a altura, e isto tudo somamos ao 92 a largura obtida e temos o percentil calculado. Os cálculos, vocês já devem ter reparado que não são nada transcendentes, está bem? Estamos a falar de áreas de retângulos, de subtrações de valores e de divisões. No entanto, tem estes passinhos todos que convém que vocês conheçam. Mas, regra geral, pá, primeiro um ou dois exercícios às vezes dão um bocadinho mais luta para nos lembrarmos dos passos todos. Mas a partir do momento em que vocês entram na lógica disto, isto acho que se torna mais natural. Bom, e com isto terminamos o cálculo das medidas de localização, média, moda, mediana e percentis. Caso tenhas alguma dúvida, manda mensagem pelo nosso canal do YouTube e, claro, também se quiseres obter a nossa sebenta, também estamos à disposição. Bom estudo!